Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje neste sábado, dia 27 de janeiro, estamos aí terminando o mês de janeiro, lendo aí trechos do Evangelho de São Marcos, mas eu gostaria hoje de comentar a primeira leitura, uma vez que esse texto do Evangelho nós já comentamos ele outras vezes e não tivemos a oportunidade de meditar o belo texto da primeira leitura da segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 7 e versículo de 10 a 17. O texto, eu vou ter que ler aqui para que a gente possa contextualizar, né? O texto diz assim: Naqueles dias o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: Numa cidade havia dois homens, um rico e um pobre. O rico possuía ovelhas e bois, um grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequena, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico e este não quis tomar uma de suas ovelhas ou um de seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra este homem e disse a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: Este homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomastes a mulher do hitita Urias, para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti e tomarei as tuas mulheres sobre os teus olhos e as darei um ao outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Eu não vou continuar o texto, porque nós já fizemos a leitura do texto do Evangelho, para não ficar cansativo. Eu vou direto na meditação desse texto para que a gente possa falar um pouco a respeito. Veja, o profeta Natã, ele é enviado a Davi e começa com essa historinha. E Davi fica irritado, até que o profeta diz que esse que ele está contando da história é ele, Davi. E aqui eu li um pouquinho das consequências do ato de Davi. Ora, de que se trata isso aqui? Gente, o que Davi fez para Natã ser enviado por Deus até lá? E então, aí assim, ele contar essa história e dizer que Davi foi aquele que não poupou a ovelhinha do pobre, além de já ter em abundância, ainda pegou a ovelhinha do pobre e fez toda essa arruaça. Bom, a história é o seguinte: Davi, um dia, ele estava no seu palácio e ele avista Betsabé, que era mulher do hitita Urias, tomando banho. Pela janela, Davi vê ela e Davi a deseja. Davi chama Betsabé ao palácio, se deita com ela, ela fica grávida e o resultado disso é que nesse meio tempo, nesse interim, o hitita Urias, ele vem até o palácio, ele vem até a cidade de Davi e como está em guerra ainda, ele não quer se deitar com a sua mulher
E vendo a cagada que ele tinha feito, né? Vendo a besteira que Davi tinha feito, Davi, com medo do ato errado dele, Davi manda Urias para frente de batalha, para o lugar mais perigoso da batalha, até que este acaba ferido de morte. E aí ele acaba ficando com a mulher do Hitita Urias. Aqui nós temos muitos pecados de uma vez só. Nós temos adultério, nós temos um homicídio culposo, temos muitas coisas ruins, temos traição e tantas outras realidades. Davi pisou na bola feio com o Senhor. E por que eu estou contando tudo isso? Por que essa história é importante? Essa história é importante porque, veja, depois que Natan vai até Davi e conta e diz que ele pisou na bola e que ele cometeu um grande pecado diante do Senhor, e diga-se que de passagem, Davi cometeu muitos pecados. Somente que o que eu quero chamar a atenção aqui de Davi hoje, queridos irmãos, é o coração daquele homem. Ele tem o seu coração quebrado pelo Senhor e ele vai compor, depois da primeira leitura, o salmo que segue é o Salmo 50, composto por Davi. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Davi compõe, sem dúvida alguma, um dos salmos mais belos da Sagrada Escritura. Ele compõe esse salmo porque, diferente de Saul, diferente de Judas e diferente de outros personagens bíblicos, Davi é um homem que tem o seu coração amolecido diante de Deus. E aqui está o segredo da coisa. E por que isso é importante, irmãos? Isso é importante porque, veja, todos nós já pisamos na bola uma vez. Ou antes de conhecer o Senhor, ou depois de conhecer o Senhor, ou durante a caminhada, seja em coisas muito graves, seja em coisas pequenas, seja em graves ou seja em pequenas, todos nós, mesmo depois de ter conhecido o Senhor, pode ser que a gente tenha pisado na bola, que a gente possa ter escorregado, ainda que seja um escorregão pequeno, como, por exemplo, abandonar a oração, que isso não é pequeno, é grande, mas para a cabeça de alguns é coisa pequena, abandonar a oração, não rezar, ou faltar ao santo sacrifício, coisas do tipo, ou outras coisas muito graves, voltar para a vida antiga, deslizes feios, mas desde coisas impensáveis, depois daquele que conhece Jesus, até coisas que a gente acha que são bobas, mas cada um de nós já pisamos na bola. E a questão da coisa aqui é como nós vamos responder diante de um Deus que não está aqui para nos condenar, mas como nós vamos responder diante desse Deus que também é justiça. Então, diante dessa situação, nós temos algumas atitudes, e a atitude de Davi é a atitude que tem que ser a atitude de cada um de nós. Eu vejo muitos irmãos, infelizmente ainda, que não conseguem quebrar o coração. E hoje nós estamos vivendo uma época de corações insensíveis, de corações duros. Nós precisamos aprender com Davi. Veja, Davi cometeu muitos erros. Aqui nós estamos falando de alguns erros gravíssimos. Mas Natan diz para ele, na sequência do texto, Natan diz para ele, o Senhor já te perdoou, mas agora tem as consequências aí do seu ato. Essa criança vai morrer, e tem lá as consequências. Todo ato nosso, ilícito, errado, tem consequência, meus queridos. Por isso que nós precisamos pensar 10 vezes antes de cometer qualquer ato, porque todos os atos, eles têm consequências. Veja, Deus ele perdoou Davi, mas as consequências foi que a espada não saiu mais da casa dele, e que aquele filho concebido no adultério ia morrer, e outras coisas mais. Então, Davi teve que lidar com isso. Mas mesmo arcando com as consequências do seu ato insano e impensável, Davi tem um coração amolecido diante de Deus. Ele se arrepende, ele chora seus pecados
e ele volta para a presença de Deus. Por isso ele diz: Senhor, não retireis de mim o teu espírito. Não afastai de mim a vossa face, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Olha, Davi dizendo: dai-me de novo a alegria de ser salvo. Eu não quero ficar sem a tua presença. Eu errei sim, eu pisei na bola. Foi no momento de loucura, foi no momento que eu estava ensandecido, foi no momento que os prazeres da carne falaram mais alto, mas eu quero a tua presença. Davi volta para o Senhor, irmãos. Aqui está o segredo. A diferença de Pedro para Judas foi exatamente esse. Todos dois traíram Jesus. Todos dois. Aí a gente costuma dizer só de Judas o traidor, mas Pedro não entregou Jesus lá por 20 moedas de prata, 30 moedas de prata. Mas, quando olharam para Pedro e disse: você também estava com aquele homem. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro também traiu. Mas a diferença de Pedro e Judas foi exatamente como eles agiram depois de ter caído. Aqui está o segredo, né? Como que eles agiram? Judas com remorso e Pedro com arrependimento. E aqui está uma coisa totalmente diferente, né? Remorso e arrependimento são duas coisas diferentes. O que Davi teve aqui, meus queridos, foi exatamente isso. Davi teve um grande arrependimento. Vamos pedir ao Senhor hoje que nos dê um coração quebrado. Especialmente nos dias de hoje, meus irmãos, nós precisamos de um coração quebrado na presença de Deus. Deus, Ele gosta, Deus, Ele aceita um coração que se humilha na sua presença. Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor. E aí assim nós experimentaremos o melhor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.